Tem gente que leva um ok numa conversa e segue a vida. E tem gente que recebe um ok e imediatamente começa uma investigação internacional. Ela tá estranha, ele usou o ponto final, mandou boa noite seco, visualizou faz 7 minutos. 7 minutos. Dá pra atravessar um trauma inteiro em 7 minutos. Tem gente que não se apaixona. Tem gente que entra em estado de emergência afetiva. E talvez o nome disso não seja ser intenso. Talvez o nome disso seja apego ansioso. E o pior é que por fora parece exagero, mas por dentro parece sobrevivência. Hoje eu quero falar sobre aquela dor específica de gostar de alguém e de repente sua paz mental virar refém de uma notificação. Não só do meme, não só da carência, mas da experiência real. Sentir que quando outros se afastam um centímetro, o seu mundo inteiro desaba 2 andares. Porque o apego ansioso não faz você amar mais, ele faz você temer mais. E isso muda tudo. Você sabe que talvez tenha apego ansioso quando a pessoa demora para responder e você já tá emocionalmente redigindo o próximo obituário. Você fala tá tudo bem com sinceridade de um monge, enquanto por dentro tem 14 guaxinins brigando em um carro em movimento. Você gosta de alguém por 3 dias e já começa a pensar: nossa, e se essa pessoa for o amor da minha vida, a causa da minha ruína, a trilha sonora da minha terapia? É um negócio curioso, porque racionalmente você sabe que tá indo longe demais, mas emocionalmente parece totalmente coerente. A pessoa só demorou pra responder. Seu cérebro entende, fala, ela deve estar ocupada. Seu corpo entende, fomos abandonados. Ativem as sirenes, os alertas. E aí começa o festival. Você não quer parecer carente, então tenta se controlar. Aí você se controla tanto que vira um atendente de telemarketing emocional. Oi, tudo bem? Sem pressão, quando puder. Claro, super tranquilo, zero expectativa. Aliás, nem precisa responder. Na verdade, quem sou eu? O que é a vida? Somos poeira cósmica. O apego ansioso é isso, uma mistura exaustiva de orgulho, medo, esperança, imaginação e iluminação silenciosa. Você quer proximidade, mas também quer dignidade. E geralmente perde os dois ao mesmo tempo. O ponto central do apego ansioso não é gostar demais, é associar a conexão com segurança e a ausência com ameaça. Para muita gente, relacionamento é uma parte da vida. Para quem vive isso, relacionamento pode virar o painel inteiro de controle do próprio valor. Se a pessoa está presente, você respira melhor. Se ela esfria, você entra em colapso. E isso é cruel, porque coloca seu coração numa casa que não é sua. Sua estabilidade passa a morar no humor, na disponibilidade e no afeto de outra pessoa. E ninguém deveria viver pagando aluguel emocional dentro da resposta alheia. Muitas vezes, o apego ansioso nasce quando o amor, lá atrás, veio misturado com incerteza. Não precisava ser uma tragédia cinematográfica. Às vezes, bastava crescer sem previsibilidade emocional. Às vezes você foi amado, mas não de um jeito estável. Às vezes recebeu carinho e também distância. Acolhimento e também confusão. Presença, mas não consistência. E a criança aprende uma coisa perigosíssima. Amor existe, mas ele pode sumir. Então eu preciso prestar muita atenção. Eu preciso merecer. Eu preciso antecipar. Eu preciso segurar. E essa criança, ela cresce, vira adulto. Adulto paga boleto, manda áudio de 2 minutos, mas continua escaneando o ambiente afetivo como quem procura sinal de perigo. Não porque seja dramático ou algo assim, mas porque em algum lugar profundo aprendeu que relaxar talvez fosse arriscado demais. É por isso que às vezes a pessoa nem quer tanto o outro, ela quer o alívio que o outro traz. E isso dói de admitir, porque parece amor, mas muitas vezes é pânico tentando se vestir de romance. O ciclo costuma ser mais ou menos assim. Você conhece alguém, a pessoa demonstra interesse, seu corpo interpreta finalmente oxigênio. Aí você começa a investir demais, cedo demais, fundo demais. Você observa sinais, lê estrelinhas, lê ausência de estrelinhas, lê o silêncio como se fosse literalmente uma literatura russa. A pessoa muda um pouco, fica ocupada, fica confusa, ou simplesmente é uma pessoa normal, que não vive colado com o celular na testa. E pronto, você entra em alerta, busca reafirmação, manda mais mensagem, tenta entender,
pergunta se houve algo, fica hiper disponível, aceita migalha como quem recebeu um banquete. A outra pessoa sente a pressão e se afasta mais. Você entra em desespero e no fim acontece o que você mais temia. A conexão fica instável. Aí vem a parte mais perversa. Você olha pra tudo isso e conclui: tá vendo? Eu sabia. As pessoas se afastam. Quando muitas vezes a ferida participou do roteiro o tempo inteiro. Não porque você quis estragar tudo, mas porque dor antiga, quando não é entendida, começa a dirigir o carro. E trauma, dirigindo, normalmente não respeita nem placa, nem semáforo, nem autoestima. Talvez a parte mais triste do apego ansioso seja que ele faz você viver coisas pequenas como se fossem perdas gigantes. Um vácuo vira rejeição, uma mudança de tom vira abandono, uma demora vira prova de desamor. E aí você se apega sofrendo por situações que mal aconteceram. Você não tá vivendo um término, mas seu corpo já tá de luto. Você não recebeu um não, mas por dentro já se sente descartável. E tem uma solidão muito específica nisso, porque de fora parece realmente exagero, parece dependência, parece drama. Mas por dentro, o sofrimento é real. Real demais. É real quando você acorda e a primeira coisa do dia é ver se a pessoa respondeu. É real quando o seu amor depende de como ela te trata. É real quando você se sente ridículo por se importar tanto. E mesmo assim, continua se importando. Tem uma vergonha silenciosa em precisar tanto de um sinal. Como se no fundo você soubesse que está entregando a própria paz na mão de alguém que nem entenda o tamanho disso. E talvez essa seja uma das experiências mais dolorosas da vida adulta. Parecer funcional por fora, enquanto por dentro você tá implorando pra não ser deixado. Mas aqui vai a virada. O problema não é que você sente demais. O problema é que você aprendeu a confundir intensidade com vínculo, presença com salvação e ansiedade com amor. Só que amor de verdade não deveria parecer um teste cardíaco. Não deveria te fazer implorar por migalhas de constância. Não deveria exigir que você se diminua para não assustar o outro e nem que você se torture para não parecer de boa. A verdade difícil é que quem tem apego ansioso muitas vezes não tá escolhendo quem ama, está escolhendo quem ativa a ferida, porque familiaridade emocional não é a mesma coisa que segurança. Às vezes a pessoa parece, uau, conexão absurda, e na prática é só o seu sistema nervoso reconhecendo o caos como casa. Curar isso não significa virar frio, não significa parar de sentir, não significa se tornar inalcançável, irônico e postar uma frase com foto do céu cinza. Curar isso significa uma coisa muito mais corajosa. Aprender que o amor não pode ser o lugar de onde você abandona a si mesmo para não ser abandonado pelo outro. Mas tem uma confusão que complica tudo isso ainda mais, porque nem sempre é só apego ansioso. Às vezes você só está tentando fazer dar certo com alguém que não está tentando com você. Tem gente que vai olhar pra você e dizer você é ansioso demais, mas ninguém pergunta uma coisa simples: essa pessoa te dá segurança ou só te dá dúvida? Porque existe uma diferença importante aqui, uma diferença que muda tudo. Quando a pessoa tá ali, ela responde, demonstra, ela se envolve. Mas mesmo assim, você sente que não é suficiente. Você duvida, você precisa de confirmação o tempo todo. Você não confia no amor que existe. Agora, quando a pessoa some, responde quando quer, te trata como opção, te deixa em dúvida o tempo inteiro, isso não é ansiedade. Isso é falta de reciprocidade. E é difícil de aceitar, porque às vezes é mais confortável achar que o problema é você do que admitir que a pessoa simplesmente não te quer do jeito que você quer ela. Porque se for ansiedade, existe solução. Mas se for a pessoa, aí não é só sobre se consertar, é sobre escolher melhor onde você fica. Ansiedade é você duvidar do amor que existe. Ser feito de trouxa é insistir no amor que nunca existiu. Essa pessoa me faz sentir escolhido ou me faz sentir substituído. Porque amor de verdade pode até te deixar inseguro às vezes, mas nunca deveria te fazer se sentir descartável. E eu quero que você que está assistindo sempre se lembre disso. E talvez maturidade seja, em parte, perceber que a sua urgência nem sempre fala a verdade. Às vezes ela fala medo. Às vezes aquela vontade desesperada de mandar mensagem, cobrar, explicar de novo, pedir garantia, pedir definição, pedir prova, não é intuição, é pavor. E pavor tem uma habilidade impressionante de se disfarçar de lucidez. Ele sussurra: resolve isso agora, pergunta agora, confirma agora, não deixe esfriar, faz alguma coisa. Como se todo silêncio precisasse de intervenção. Mas nem todo silêncio é rejeição, nem toda distância
é abandono. Nem toda demora é desamor. E principalmente, nem toda angústia precisa virar ação. Às vezes, o gesto mais revolucionário de alguém com apego ansioso é não correr atrás imediatamente do que ativou a ferida. É respirar. É esperar o corpo baixar a poeira. É perceber que o sentimento veio, mas ele não é uma ordem. Então, se você reconhece isso, talvez o caminho comece assim. Quando alguém se afastar, antes de perguntar o que eu fiz, pergunta: o que isso ativou em mim? Antes de implorar por clareza, percebe se você já está em estado de ameaça. Antes de chamar de amor, observa se não é abstinência emocional. Antes de se moldar inteiro para caber no afeto de alguém, se pergunta: quanto de mim eu tô me sacrificando só para não me sentir deixado? Porque gente com apego ansioso costuma ter um talento trágico, entende demais o outro e abandona demais a si. Desculpa o outro, justifica o outro, espera o outro, aguenta o outro, mas nunca se senta ao lado da própria dor e pergunta: o que eu preciso para me sentir seguro sem me implorar em parcelas? Você não é fraco por sentir tanto. Você não é ridículo por se apegar. Você não tá quebrado só porque o abandono, às vezes, parece perto demais, mas talvez esteja cansado de transformar qualquer afeto em prova final de sobrevivência. E eu acho que existe uma vida mais leve esperando do outro lado disso. Uma vida em que gostar de alguém não signifique desaparecer de si. Uma vida em que uma mensagem é uma mensagem. Silêncio é silêncio. E sua dignidade não fica pendurada no digitando. Talvez cura não seja nunca mais sentir medo. Talvez cura seja olhar pro medo e dizer: eu sei que você tá tentando me proteger, mas eu não preciso me desesperar pra merecer amor. E isso muda tudo, porque no fim, a grande tragédia do apego ansioso não é amar demais os outros, é quase sempre amar de menos a própria estabilidade. E talvez o começo da paz seja parar de pedir ao outro a sensação de casa, que só você pode começar a construir. Se esse vídeo te tocou, comenta com honestidade. Em que momento você percebe que já acabou entrando em alerta afetivo? Talvez colocar isso em palavras seja o primeiro jeito de sair do automático. E se você conhece alguém que vive refém de sinais, sumiços e migalhas emocionais, manda esse vídeo. Às vezes a pessoa não precisa de um conselho, precisa só descobrir que tem um nome pro que ela sente. Muito prazer. Eu me chamo Nelly, seja bem-vindo ao meu canal. Foi um prazer te ter aqui hoje. Um beijo e nos vemos na próxima esquina.